Não existe bem maior do que a nossa liberdade. E a gente só dá valor depois que a perde. Não é o país, são as pessoas que ocupam o seu governo. Como o governo dos Estados Unidos, no período democrata de Biden, investiu para implementar a ditadura no Brasil. E como o governo Trump dos republicanos hoje atua para libertar o país dessa tirania da toga que vivemos. Hoje uma verdadeira ditadura. Eu sou a tia Selminha da Semente do Futuro e vou te explicar como tudo aconteceu. Fica comigo, roda a vinheta, Leohan. Eu sei que é muita informação. Às vezes parece até bem confuso, mas eu vou colocar você a par de tudo desde o início dessa bagaça. Antigamente, as eleições no Brasil eram feitas em papel. A contagem era pública, todo mundo podia assistir. Assim como é feita nos países realmente democráticos. Mas a partir de 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, foram implantadas as urnas eletrônicas. Acredite ou não, eu participei desse processo. Na época, eu trabalhava na Embratel e no setor responsável por essa instalação, junto com o Exército Brasileiro. Trabalhamos na instalação dessas caixinhas mágicas em todos os municípios do Rio de Janeiro, todos os estados do Rio e do Brasil. Na época, todos nós achávamos um avanço tecnológico de alto nível. Em poucas horas a contagem era feita e pimba! É fantástico! Nesse programa a gente já sabia quem era o novo presidente. Mas aí é que morava o perigo, porque daí para frente nunca mais tivemos a comprovação e a certeza da nossa vontade. Só ficava aquele barulhinho no final. O voto computado, sabe-se lá para quem. Mas, por descuido do sistema, surgiu um outro personagem. A votação nele foi intensa. E aí nós conhecemos um outro jeito de governar. Ele mostrou que, apesar das dificuldades por conta da pressão da mídia, do STF e de grande parte da classe artística, ele demonstrou que o Brasil é um país rico e poderoso. Ele levantou o povo e renovou o amor pelo país, pela família e por Deus. Em 2020, Biden venceu as polêmicas eleições nos Estados Unidos com acusações de fraudes e claras tentativas de desmoralização de Trump. No dia 6 de janeiro de 2021, em uma quarta-feira, acontece a invasão do Capitólio. Algo que hoje sabemos ter sido conduzido pelos democratas. Trump quase foi preso e foi atacado de todas as formas para se tornar inelegível. Tudo isso acompanhado pela grande pandemia que começou, curiosamente, na China. Essa pandemia afetou todos os países do mundo. Interessante é que a China quebra as pernas e oferece as muletas. O que eu quero dizer com isso? A China já estava preparada para vender respiradores, testes, insumos. Caraca, a China tinha tudinho para vender, né? Ela lucrou muito com a morte de muitas pessoas. E assim, é muito estranho tudo isso, né? E até hoje, ainda não foi revelado o culpado disso tudo. Enfim, veio a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, e no dia 8 de janeiro aqui no Brasil, em 2023. Tudo igualzinho, a mesma receita. Pois é, eu vou te explicar como aconteceu aqui. O sistema não contava com a volta de Trump, né? Então imaginava que a Kamala fosse vencer e os democratas fossem continuar. E ele voltou com o apoio maciço dos americanos. E o plano dos democratas foi por água abaixo, menino. Tava tudo certinho, né? Mas não deu. Desde 2019, forças internas e externas atuam para mudar o rumo político do Brasil. A ideia era trocar a democracia por um regime
que acaba com a nossa liberdade. E você já viu o que acontece lá em Cuba, na Coreia do Norte, na China e por aí vai. Sabe não, menina? Dá uma estudada aí. É coisa de outro mundo. Muito dinheiro foi injetado aqui para manipular o processo eleitoral e calar qualquer voz que ousasse questionar o processo aqui no Brasil. Era assim, aceita que dói menos. Perdeu, mané. Coisa de ministro, alta corte, só gente boa. O financiamento internacional aqui no Brasil. A USAID, United States Agency for International Development, foi criada oficialmente em 1961 pelo presidente John Kennedy por meio da Foreign Assistance Act, criada para ser uma agência para ações humanitárias, porém foi mudando, sendo usada como instrumento de influência política e estratégica, operando em alinhamento com interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Essa agência humanitária despejou recursos no Brasil, transformando o país em um verdadeiro laboratório de manipulação eleitoral. Então, juízes, parlamentares, a grande mídia, agências de checagem, só gente inteligente, esse povo recebeu o apoio para criar uma narrativa, atacar a direita, perseguir conservadores e enganar você. Sob o pretexto de combater fake news e proteger a democracia, moldaram o discurso para que ninguém duvidasse das urnas eletrônicas, usadas apenas em Bangladesh, em Butão e no Brasil. BBB, trem da alegria para poucos e sofrimento para muitos. A moral do então presidente Jair Bolsonaro foi sistematicamente atacada pela mídia, pelo STF e por instituições de checagem. Toda a crítica ao sistema era silenciada. A lei da censura, que não existe oficialmente no Brasil, foi prática e implementada. Em 2019, o voto impresso que havia sido aprovado no Congresso foi derrubado pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso, mostrando que alguma coisa errada não estava certa. O povo começou a acordar, mas o resultado das eleições não refletia as ruas. Por conta dessa falta de confiança no processo eleitoral, milhares de pessoas comuns se reuniram pacificamente em frente aos quartéis, pedindo transparência e acesso ao código-fonte das urnas. O pedido foi negado pelo STF. A democracia se fechava ainda mais. Lula vence as eleições. Será? No dia 8 de janeiro, uma armadilha foi armada. Infiltrados e provocadores promoveram um quebra-quebra no Congresso e no Planalto. A cena perfeita para carimbar os manifestantes como golpistas. As violações de direitos humanos. Foram presos idosos, pessoas com deficiência, vendedores, mendigos, militares, crianças e até cachorro. Muitos sem qualquer envolvimento nos atos. Alguns morreram na prisão, como Clesão. Outros foram forçados ao exílio, como os jornalistas Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, entre outros. Muitos presos receberam penas desproporcionais, como Débora do Batom, que apenas escreveu uma frase do próprio ministro Barroso: perdeu o mané, na estátua da justiça. E já reparou que essa estátua, que deveria ter uma balança e uma espada, só tem uma espada? Interessante, né? Pois é, a Débora, mãe de 2 filhos menores, foi condenada a mais de 14 anos de prisão, sem pena e sem dó. O ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo, ultrapassou todos os limites, violando códigos da justiça, a Constituição e os direitos humanos.
Todos os casos foram julgados fora do rito normal. Primeiro, eram pessoas comuns que não deveriam ser julgadas no STF, já que não teriam foro privilegiado. Segundo, essas pessoas sofreram ação em conjunto, sem individualização de casos. E é como se você fosse lá no Maracanã e algum evento criminoso acontecesse no estádio e você fosse preso apenas por estar lá. A intenção era criar um regime de medo, com prisões arbitrárias, violando o devido processo legal. O grande objetivo? Eliminar o personagem central da vida política para manter o poder nas mãos dos que sempre lutaram pelos seus próprios interesses. Esse homem segue preso. O crime? Ser honesto e amar o seu país. O parlamento segue dividido. Parte deseja o desenvolvimento do Brasil, parte defende a ideologia de divisão e destruição. Nesse meio tempo, o presidente se alia a ditaduras sanguinárias pelo mundo. Trump tenta defender o Brasil das garras da China, que já comprou portos aqui, terras raras, enfim, está se infiltrando no agro. Enquanto isso, quem diz defender a democracia entrega o país a regimes cruéis e escravizadores. Basta estudar a vida lá na China, gente, na Rússia, na Coreia do Norte, em Cuba, para entender o que viver nesses países significa. O Brasil vive um momento decisivo. A vaga toga mostra que nosso judiciário se tornou um poder de vingança e tirania. É esse o legado que você deseja deixar para os seus filhos e netos? Pense nisso. Somos um só povo, uma só nação, povo rico, amável, apaixonado por futebol, mas que precisa ser apaixonado também pela política, porque é através dela que mudaremos o nosso futuro. Aqui não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, o que está em jogo é o nosso querido país. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para recuperar a liberdade e a verdadeira democracia. Deixo aqui alguns canais no YouTube onde você pode assistir para fugir dessa manipulação da grande mídia. As TVs abertas fazem essa manipulação para você ficar em dúvida ou ser até enganado. Então vou passar para vocês aqui, Mundial Telenotícias, Revista Oeste, Auriverde Brasil, TV Del Rey e tantos outros que agora não me vêm na cabeça. Tudo isso para que você tire a venda dos seus olhos assim, e veja a verdade. Povo dividido, povo distraído, é povo enfraquecido. Honorável gafanhoto, se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e eu vou responder com todo cuidado e carinho. Isso para mim é missão e é possível. Meus amigos, agora considere apoiar o trabalho da Semente do Futuro, porque o conhecimento ilumina as consciências e muda o mundo. Veja a descrição aqui do nosso Pix. Somos um trabalho sério e mudamos vidas há 38 anos aqui na Vila Aliança, no Rio de Janeiro. Apoie a semente para que os frutos venham e alimentem as nossas vidas e as nossas esperanças. Beijo, galera! Fui!